CBN Economia, com Edgeide Fernandes. Análises dos fatos econômicos que impactam diretamente o seu cotidiano. Agora sim, muito bom dia oficialmente, Edgeide. Obrigada pela companhia aqui em mais uma manhã. Nosso ouvinte CBN já está acostumado, toda quinta a gente tem esse encontro aqui contigo para falar um pouco mais sobre o universo econômico. Hoje, inclusive, uma super quarta, uma super entrevista para tratar também do mercado de crédito. Fica à vontade para dar um bom dia aí para nossa audiência e já começando trazendo aquele seu primeiro apanhado que você sempre faz aqui para a gente no nosso primeiro momento. Bom dia. Bom dia a todos, saudade de novo. Pois é, ficamos o quê? Aqui. 2 semanas ou não, uma? Uma, né? Uma dessa vez. Tá, eu estava num trabalho de elaboração de modelos de negócio, mas agora a gente está de volta, né? E vamos falar um pouco de economia, sim, hoje, né? Ontem nós tivemos a super quarta, teve definição de 2 juros importantes na economia. Um foi os juros americanos, que mantiveram-se, né? Com uma expectativa que na próxima reunião deles venha a reduzir, porque eles estão sentindo lá a economia reduzindo também a atividade econômica. E aqui no Brasil não veio diferente do que já tinha sido proposto, aumentou mais 1% a Selic, né? Fomos para 14,25%, impactando mais uma vez o nosso dinheirinho, né? Tão suado e trabalhado. Então, um juros mais alto fica mais enroladinho um pouco a nossa vida financeira. Muito bem. Pedro Panoc, você esteve atento também a essa super quarta? Tem dúvidas que você quer tirar com o Edgeide nesse comecinho aqui de manhã ainda? Você que está sempre atento aos números, o que é que você quer saber, meu amigo? Pois é, Edgeide, nós tínhamos um governo anterior que, de certa forma, brigava com o Banco Central, né? Nós tivemos essa, como você disse, essa previsão, né? E tem, inclusive, uma previsão deixou aberto e vai aumentar aos pouquinhos, pode ser que haja um aumento daqui para frente, isso ficou em aberto. Qual é a tua avaliação em relação à aptidão do governo federal em relação ao Banco Central? Será que vai ter aquela interferência, aquela briga que tínhamos lá atrás? Briga, eu digo, especialmente por parte do governo Lula, né, apontando o dedo para o Banco Central em relação às tomadas de decisões. Então já ficou a amostra, né, que não. Tudo indica aí, pelos movimentos, que o Galípolo ele tem realmente uma posição de autonomia e de tratar os juros como tem que ser tratados, com foco em buscar a meta da inflação. Então, isso tá exposto. Ele já, inclusive, a ata que saiu logo na sequência, ele faz até algumas críticas ao governo, à política econômica do governo federal, porque ele fala o seguinte: enquanto a gente está aqui segurando, né, tentando segurar a inflação, tem movimentos que dizem que não estão, que vai gerar mais inflação. Então, a economia está naquela história, Pedro. Puxa para cá para segurar, vai para lá para expandir. Então, a contração e retração ali está muito forte. E a indicação na ata já veio que vai aumentar na próxima, em maio, mas não na mesma magnitude de 1%. Então, eles estão falando aí entre 0,5%, entre 0,25%. O próprio Banco Central já indicando isso. Por quê? Porque a economia... Os gastos das famílias reduziram já. Então, o impacto na atividade econômica já está surtindo efeito. E o que elevou ou continuou dando um índice bom foi o agro, né, que chegou, a soja chegou ganhando prêmio, ganhando valor de prêmio por qualidade de soja, e ainda temos uma produção alta. Então, é isso que fez com que a economia do Brasil ficasse, acho que 0,8, né, mas nesses 2 primeiros meses, mas a ideia é de segurar. Quando a gente olha para o governo, a própria ata fala isso, olha, a gente tem 3 movimentos do governo federal, a ata do Banco Central dizendo, né, nós temos 3 movimentos do governo federal. O primeiro movimento do governo federal é o crédito consignado, ele cria uma linha de crédito consignado para setor privado, empregado do setor privado, com 2,5% de juros ao mês. Aí ele vai falar, olha, o crédito também tem do INSS. Aí, que também libera-se 1,75% de juros ao mês. Então, reduz também os juros e isso faz com que tenha demanda por crédito e consumo na sequência. E ele ainda vai colocar na economia
todo o movimento da história do imposto de renda, que vai gerar também uma redução uma política de disponibilidade de crédito para o governo, para a economia. Então, isso vai fazer com que as pessoas consumam de novo. Então, ele olha para a atividade e fala assim, nós estamos segurando a economia, enquanto a política econômica do governo está expandindo a economia. O que vai dar isso? Esse meio do caminho. Qual que é o grande fator que nos dá um pouco de alívio na economia? O câmbio. Então, hoje, a gente vai estar olhando para um câmbio um câmbio que diminuiu, não é isso que vai continuar, ou que esse câmbio vai derreter, mas hoje ele está amenizado e esse câmbio amenizado gerou crédito para o real e poder de compra para o real, deu uma reduzida na inflação e isso nos ajudou também. Então a economia está assim, cheia de incerteza, porque não vamos nem falar do mercado internacional, que já é outra história. Então está assim, uma área puxa para aumentar, outra área puxa para segurar a inflação, e o que a gente não pode perder do radar é a inflação, que é o mal maior de tudo isso. Então precisa segurar a inflação. Muito bem, 9h30, Edgeide já trouxe alguns detalhes pra gente, mas a gente precisa fazer uma pausa agora e no segundo momento a gente vai receber a nossa convidada por aqui para falar sobre o mercado de crédito. É bem rápido, a gente faz um intervalo, a pausa obrigatória do repórter CBN e já voltamos. Amanhã de quinta-feira, CBN Economia, na companhia da economista Edgeide Fernandes, que comanda o nosso quadro, e hoje ela trouxe uma colega de profissão, não é isso? A também economista Thaís Sampaio, para que a gente fale um pouco sobre o mercado de crédito. Fica à vontade, Edgeide, para apresentar a nossa convidada, o nosso tema de hoje e trazer aí as primeiras perguntas, os primeiros questionamentos dessa manhã. Vamos lá, ok. Aí, eu tô pedindo ajuda, Edgeide, só pra gente virar o microfone da Thaís, mas fica à vontade, Edgeide, desculpa te interromper. Imagina. Bom dia, Thaís. Bom dia. Obrigada por ter aceitado o convite, pra gente me falar de crédito, vai falar um pouco mais de finanças hoje. Pois é. Né? Thaís é economista, ela é especialista na área de finanças e controladoria pela USP, ela também fez gestão em agronegócios, trabalhou como bancária durante 10 anos e ela também trabalhou como assessora de investimentos, no BTG e também na XP, e ela trabalha com assessorias financeiras. Então, é uma pessoa que mexe muito com juros e crédito, a vida toda, né, Thaís? A vida inteira. Bota anos aí. Vamos botar uns 15, mas não bota muito, aí. Thaís. Não precisa entrar nesses muito, detalhes. Né? Vamos entregar nossa idade. Pra quê, né? Pra quê, né? Exatamente. Obrigada, gente, pelo convite. Estou feliz de participar. A gente que agradece. Fica à vontade, gente. gente. E aí, eu queria que você desse um panorama de como que você está vendo o crédito hoje no Brasil aí. O crédito está passando por muitas mudanças. Vamos falar um pouquinho dos dois lados. O lado instituição financeira, Conselho Monetário Nacional e bancos, e um pouquinho do lado dos devedores, que é pessoa física e pessoa jurídica. Falando um pouco do Conselho Monetário Nacional, de instituições financeiras, está se mudando bastante, resoluções novas, a 4966 agora, que os bancos estão passando por ajuste, e é uma resolução extremamente importante, mexe muito com o mercado de crédito, porque é uma resolução que trata da provisão de perdas e duvidosos. Então, a forma de você contabilizar a PDD, que a gente fala, e a LGD, vai mudar, mudou bastante, ela entrou em vigor este ano, e é um ano de ajustes, os bancos estão numa maratona aí para se adequar a esse novo modelo, essa nova normativa, em frente, que vai mudar muito. Então, a forma de provisionar vai mudar. Eu acho que 2026 vai ser a gente vai sentir mais a mudança. Pelo lado de diminuir os bancos de tomarem crédito, né? Eu acho que não vai ser só a diminuição de liberação vai de crédito, ser a forma de você poder liberar o crédito, Então, os bancos vão passar a exigir muito mais do que pessoa jurídica principalmente, então eles vão, a tomada de decisão deles para poder ofertar o crédito e liberar o crédito, ele não vai vir só com uma originação com o famoso kit banco, eles vão passar a usar tecnologias e formas de análise pela gestão, com novas variáveis, com novas informações que eles vão poder, então assim, as empresas vão precisar cada vez mais ter mais cuidar dos números e indicadores na gestão do seu negócio.
porque isso vai ser muito mais exigido agora. Não é né? só aquele balanço assinado pelo contador e entregue. Hoje os bancos eles já vão além disso. Né? O que a gente fala, o famoso kit banco, que é balanço da RE, não, vai muito além disso agora, né? Então eles vão ser muito mais exigentes, até por conta de tudo que vem acontecendo. RJs e RJs acontecendo, e que isso precisavam se tomar uma providência com relação a isso aí. E essa resolução, por que isso aconteceu, né? Então vamos só lembrar um pouquinho que a gente teve aquela crise em 2008, né, que aí instituiu aquela normativa internacional que regula os mercados, as instituições financeiras. E aí o Brasil ele tomou algumas providências, mas muito longe daquela normativa. E essa 4966, ela vem se aproximar essa normativa. Então, a auditoria, a controladoria, a gestão, ela vai ter que estar muito presente dentro das empresas, né? E aí, falando do tomador do crédito, ele vai sofrer muito agora, subiu mais uma vez a taxa. O que a gente recomenda é cautela para as empresas. São situações que às vezes precisa tomar o crédito, às vezes não, mas muito provavelmente eles vão recorrer a mercado de crédito regulado, crédito rural, BNDES, são taxas que têm subsídios do governo, né? Que ainda é alto, mesmo assim, mas é um suporte. E para a pessoa física, mais do que nunca, a educação financeira. Muito controle, muito cuidado, em especial cartão de crédito, que é disparado o maior juros que tem. Aí nós vamos para o cheque especial e os crediários, né? Então, a educação financeira e o cuidado com esse endividamento, que Mato Grosso já está lá em cima. Com 86%. É o que tem mais endividamento. A carteira de crédito do estado de Mato Grosso, ele está bem elevado. Claro que a gente tem uma carteira do agro, né? Que é uma carteira que faz... quando a gente pega, engloba tudo, né? Todo o endividamento, a gente tem uma participação forte do agro aí, tanto pessoa física como jurídica. Mas a gente também tem um peso muito grande desses outros ativos financeiros, que é cartão de crédito e cheque especial, que estão lá na frente. Disparado é a linha de crédito de maior endividamento. E a gente, até entre nós, né, economistas, a gente fala assim, a economia brasileira, ela gera o desequilíbrio financeiro da população, né? Porque aí é juros que aumenta, aí é o spread da tomada de empréstimos, que isso aí vai tudo acarretar isso, né, Thaís, na visão que a gente acaba tendo, né? Aí é a inflação que vem e come mais um pouquinho, aí o imposto de renda também que vai lá e toma mais um pedaço. Então você fala assim, nossa, vai sobrar dinheiro como para me pagar a saúde, né? Porque você acaba tendo que pagar a saúde, pagar a educação, aí tem alimentação, tem habitação. Então sobra como, né? Aí o pessoal ainda fala assim, mas você ainda tem que fazer poupança, porque você ainda tem que investir com uma renda dessa, como que faz? Como que faz, é verdade. Né? Aí é o que eu sempre falo, né? Eu sempre bato muito na tecla da educação financeira mesmo, porque o brasileiro ele é consumista, ele é um público de muito consumo mesmo. Ele gosta, ele quer ter a roupa melhor, ele quer ter o carro melhor. E muitas vezes a maioria assim não faz planejamento, não estuda. A vaidade pesa um pouquinho também, a gente sabe. Então, daqui para frente, cada vez mais, até por vai ter que entrar nesse mundo da educação. E quando eu falo educação financeira, muitas vezes as pessoas falam de conhecer, saber instrumentos de renda fixa, renda variável. Não é nada disso. Quando a gente fala de educação financeira, é você começar a ter hábitos, mudanças comportamentais. São finanças comportamentais que a gente fala, que são novos hábitos de você fazer o seu orçamento doméstico, você estabelecer prioridades, você colocar até onde você pode ir, o que o seu orçamento, aonde o seu orçamento mais está comprometido e quais são as suas prioridades, e você andar numa linha de que você precisa atender aquela necessidade básica ali, entendeu? E para você não fugir, para você conseguir ter o mínimo possível de dignidade e tranquilidade.
Tem já uma dúvida aqui, meninas, do Daniel, que é mais ou menos na linha do que a Thaís está falando. Posso já soltar o áudio dele, DJ? Conseguimos, Pedro Panoc, Daniel lá da Chácara dos Pinheiros. Tá sempre ligado, sempre participando aqui conosco. De economia. Ele gosta, ele tá sempre atento, tirando dúvidas. Júlio César também já mandou pergunta, o professor Luciano, mas eu vou pegar do seu do Daniel, que é mais nesse ponto que a Thaís está falando, depois eu reproduzo as próximas dúvidas aqui da nossa audiência. Bom dia, Camila Ribeiro, bom dia, Pedro, aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Meu bairro tá ligado aqui na melhor rádio do Brasil. Todo mundo antenado aqui, Camila. Fazer uma pergunta aí, a entrevistada de hoje, né? Falando em crédito, né? Os bancos estão facilitando aí, nesse momento, pessoa física, até o governo aí está facilitando daqui no dia 21, para você fazer empréstimo consignado aí, descontar em folha. Qual a visão dela em relação a isso? O povo vai se endividar mais ou quem vai fazer esse empréstimo vai pagar suas dívidas? Qual que é a leitura dela em relação a esse do governo, em relação aos bancos aí que facilita crédito, depois você vira uma bola de neve? Se puder responder, agradeço. Um bom dia a todos. Tá aí, Thaís, Edgeide. Obrigada, Daniel. Daniel, ele fica lá na ABB, Thaís, ele coloca a caixa de som torando lá na porta para que o bairro inteiro escute a nossa programação. Gosta assim, além de ouvir, ele ainda estimula todo mundo a acompanhar. E ele tá trazendo esse questionamento para vocês, fiquem à vontade para responder. Obrigada, Daniel, pela pergunta. Quando a gente vai fazer uma dívida, independente, claro que o consignado juros é mais acessível, né? Ele é menor, a taxa de juros, mas para qual objetivo você vai fazer esse crédito, né? Então, depende muito da linha que você vai fazer. Se é para você pagar, quitar um cartão de crédito, que é um juros bem mais caro, você vai fazer resolver um problema emergencial de saúde, da família, qualquer coisa nesse sentido, tudo bem, é saudável, desde que a maioria faz. Quita o cartão de crédito, o cheque especial, depois está devendo cartão de crédito, consignado e o cheque especial. Aí vira uma bola de neve. Então, essa disciplina de o que você vai fazer, como você vai fazer o uso de uma forma inteligente do consignado é que vai fazer a diferença. Não é errado você fazer o crédito consignado. Depende da forma que você vai adquirir, do que você vai fazer com esse dinheiro, que seja da forma mais proveitosa possível e que possa te ajudar realmente financeiramente a resolver os seus problemas. E não acabar rolando e criando mais problemas lá na frente. Esse que é o ponto que você precisa entender. Só complementando a Thaís, o que a gente entende também é que assim, como esse juros vai vir mais barato, então você já tem uma posição devedora, analisar os juros e talvez tomar empréstimo com esses juros consignados, que é mais em conta, para quitar, né, os juros mais caros. Mas é em cima daquilo que a Thaís falou. Não tomar mais empréstimo, fazer mais dívidas, mas dar uma saúde financeira melhor para o teu bolso, né? Porque os juros normais, por exemplo, de CDC, está 6%. Né? Imagina, 6%. Se você pega esses juros consignados que está vindo com base de 2,5%, é uma diferença muito grande. Então, fazer ali aquela conta, né, de pagar uma dívida mais cara e contrair uma dívida menor, né, com menos juros, para quitar outra, é inteligente. O que eu acho também com relação se vai aumentar ou se vai diminuir? A população de Brasília já está endividada. Então, você tem aí, no caso do Mato Grosso, 86% com dívida. Você tem ainda, dessas pessoas que estão com dívida, 45% estão com inadimplência. Então, elas estão com problemas financeiros por uma ótica econômica que vem também jogando. Não é só, não sabe finanças, mas também a própria economia brasileira ajuda a embarcar em tudo isso, né? Então, é falar o seguinte, entender, olha, dinheiro não leva desaforo para casa, os juros é o preço do dinheiro e como é que eu posso fazer minhas transações e as minhas finanças pessoais de uma maneira melhor para mim, mais inteligente para mim, sem gerar consequências futuras. Né?
Ó, 9h50, eu tô rindo aqui, mas é só uma curiosidade. O primo do Cristo Rei tá nos acompanhando, ele falou assim, ó, eu só faço empréstimo quando eu tô devendo várias pessoas e tô apertado. Daí eu vou lá no meu banco, no meu gerente, aquele que é meu parceiro a hora que eu preciso. Eu prefiro dever o banco e pagar em parcelinhas, porque o banco não sai falando de mim, mas as pessoas sim, as pessoas saem falando. Já pensou? Procura-se o primo do Cristo Rei que tá me devendo. Aí fica ruim, né, primo? O povo vai pro Instagram, vai pro WhatsApp, vai bater lá na sua porta. Então ele falou que ele prefere ir lá no banco, fazer um empréstimo, Thaís. Aí ele paga todo mundo que ele tá devendo e vai pagando ali o banco, que o banco fica quietinho. No máximo vai fazer uma ligação pra ele, mas não vai explanar o primo do Cristo Rei. É mais ou menos isso que acontece. Assim, juro de agiota é mais caro, né, gente? É perigoso, né? Eu não recomendo. Amigo também, esses amigos assim. Tem amigo que expõe. E acaba amizade, Amizade é amizade, dinheiro é parte. Então, não recomendo. Mas, assim, uma coisa que é bom reforçar também, que o consignado compromete o seu salário líquido no final. Verdade. Então, se você você recebe 5 mil e vai fazer um empréstimo, uma parcela de 1.000, seu salário agora vai ser 4 mil, não vai ser os 5. Então, não esqueça que além da parcela, o seu salário que vai cair na conta para pagar as suas despesas mensais, ela vai reduzir. Então, você tem que fazer essa conta, você tem que fazer esse planejamento e esse orçamento para você não ficar contando, que a gente vê muito, a gente estava conversando agorinha, que as pessoas colocam no seu orçamento o cartão de crédito e o cheque especial como se fosse parte da renda. E não é. O cheque especial, ele é um crédito que o banco te concede muito caro, por sinal, né? Ele é um limite, como a gente está falando, ele é um socorro, né? Uhum. E o cartão de crédito, ele não... Vamos dizer que, assim, é bom e é ruim. É impagável se você rolar ele. E quando se tem mais de um, aí a coisa piora. Ele também tem limite, né, gente? Os que não têm limite não é da nossa realidade, né? Na realidade brasileira, né? Então... Mas então, pegando esse gancho que o Pedro falou, né? Quando é mais de um... Antigamente, quando liberou geral para todo mundo ter cartão de crédito fora da capacidade de pagamento, né? Porque eu lembro assim, 2003, 2004, não tinha tanta gente com cartão de crédito. 2010, 2015 era um absurdo. Você tinha carteira assim com vários no portfólio, vários cartões, 10, 15. E aí o pessoal, quando começou a perceber que ele não se controlava, começava a quebrar o cartão, não levar o cartão, porque se percebia que foi dado um limite de crédito para ele de uma não capacidade de pagamento. E aí as pessoas começaram a tocar a culpa tudo no cartão. Então, me deram, não sei porquê, né? Essa é uma das medidas que o Banco Central está buscando fazer. Com essa resolução, né? Além da resolução, tem a lei do superendividamento também. Sim. Mas a lei do superendividamento, existem alguns critérios e ela é uma lei, custa muito caro você acionar essa lei na justiça. Porque você tem que nomear um administrador judicial, você tem que pagar honorários, você tem que pagar custas judiciais. Muitas vezes compensa você fazer um trabalho de reeducação, de reestruturação, do que é o que eu tenho feito. O meu trabalho, muitas vezes eu faço a parte de reestruturação, ao invés de pegar e recomendar a pessoa fazer o superendividamento. Porque o superendividamento, um dos principais critérios é, sei lá, gastei todo o meu cartão de crédito, ostentei em redes sociais e comprei um jet ski. Não entra. O que vai fazer, os critérios para você entrar na lei de superendividamento são: eu estou devendo contas básicas, eu estou devendo energia, luz, escola do meu filho, eu não tenho condições de fazer um supermercado porque eu não tenho para onde dever mais. Então, no mínimo, eu tenho que comprometer a minha dignidade, eu tenho que provar isso, para eu poder ter acesso à lei do superendividamento. Então, não é tão simples assim, né? Então, as pessoas têm uma visão um pouco diferente, distorcida sobre a lei do superendividamento. E não é fácil de você ter acesso, ela custa muito caro. Então, de fato, a gente volta para a história da educação financeira, que é a melhor solução, não tem jeito. E uma coisa é educação financeira e outra é inteligência financeira, que também depois a gente pode estar falando. Não pode esquecer dessa questão também. Meninas, o Pedro vai só trazer um recado aqui antes de gente trazer a próxima dúvida. Vamos acompanhar rapidinho. Obrigado, Camila. Hoje precisamos conversar algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos, por isso é hora de agir.
Retire a água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas, então vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso, Camila, Edgeide. 9h56, daqui a pouquinho vou guardar ali para depois das 10. Tem ainda a participação do professor Luciano, do Júlio César que descobriu aqui durante a nossa entrevista que ele não é brasileiro, porque Thaís, acabou até minha bateria aqui, Thaís falou que o brasileiro gosta de gastar, gosta de consumir, Júlio falou que ele não gosta de nada disso, ele falou assim, eu acho que eu tô tendo outra nacionalidade. O Júlio é um ponto fora da curva, então, Thaís, porque na média... A gente gosta, né? Aquele famoso, eu trabalhei pra isso, vou comprar, vou me mimar, tô cansada, vou fazer isso, eu mereço, vou fazer aquilo, tô triste, vou gastar, tô feliz, vou gastar pra comemorar. Eu sou desse naipe. O Júlio César é um pouquinho diferente. Ele, segura o dinheiro. Júlio, parabéns pelo seu... Mas, assim, pessoas do perfil do Júlio cada vez mais têm surgido. As pessoas estão tomando consciência, mas... ou ele já veio de uma base familiar dentro de casa com uma cultura de controle financeiro, ou ele teve que tomar um remédio amargo lá atrás, ou ele tomou um remédio para poder aprender a lição de casa, de um ou outro. De toda forma, esse é o caminho, eu acho que ele entendeu o recado e eu acho que ele põe a cabeça no travesseiro e dorme, isso é ótimo. E é isso, entendeu? A gente... esse controle, essa inteligência financeira, ele não é o único, tá? A gente conhece muitas pessoas hoje que têm muita procura dessa parte da inteligência, da consultoria financeira, aumentou bastante mesmo. Eu fico feliz com essa busca. Né? E eu acho que, inclusive, esses tipos de programas como a gente faz, né, nós vivemos na era do conhecimento, então as pessoas têm um acesso muito mais fácil, né, quando eu fiz economia, por exemplo, né, que a gente não tinha informação, né, era colhida, né, então assim, hoje você quer saber sobre o que é um CDI, o que é uma... Lógico, tem que saber também aonde ver, porque às vezes só venda de produto, né? Tem mais essa na nossa área, né Thaís? Mas assim, você tem mais acesso, você pode comparar um educador financeiro com outro, fazer suas próprias análises, né? A própria mídia, ela evoluiu muito no quesito de análises econômicas, né? De posicionamento econômico. Então, isso facilita muito e tem um aspecto educacional muito interessante, né? Exatamente. Tem mais um minutinho, é isso, Pedro Panoc? Dá tempo de você trazer um comentário ou deixar uma dúvida aí pro próximo bloco, Edgeide? Eu vou deixar uma dúvida, porque eu quero conversar agora um pouco mais com a Thaís com relação a créditos, mas vinculados a atividades econômicas, né? Então, eu gostaria, no próximo bloco, a gente falar sobre crédito para o varejo, como é que está o setor de crédito para o varejo, também para a indústria, né? Porque a gente tem aí um programa de subsídios do governo federal, que é o Nova Indústria Brasil, que coisa difícil para conseguir esse negócio, as linhas, né? Meu Deus do céu. E aí vou estar querendo conversar com ela também sobre isso. E mais lá na frente a gente fala sobre agro também, que é uma das operações que ela mais trabalha, operações de crédito para o agronegócio. Muito bem, então vamos fazer a nossa pausa, Pedro Panoc, neste momento? A rede já nos chama? Como é que a gente está? Vamos fazer um intervalo para acompanhar um repórter CBN. Já a gente fala então de crédito para o varejo, para a indústria e também para o agronegócio. Você segue conectado, já nós voltamos. 10h é ótimo, né? 10h08. Voltamos com as baterias parcialmente carregadas. 6%. 6%, mas vai dar tudo certo. Já vou salvar aqui o comentário do povo. Tem algumas dúvidas aqui de ouvintes também que eles estão pedindo para fazer no off para vocês. Às vezes a pessoa tem uma dúvida, mas não quer falar o nome aqui no ar, enfim. Vou pedir para as meninas responder, depois eu mando aqui
para o nosso ouvinte, para os nossos companheiros dessa manhã. A gente segue aqui com o nosso CBN Economia. Edgeide compartilhava aí conosco que nesse segundo momento a gente vai conversar um pouco com a Thaís, que também é economista, sobre crédito no varejo, na indústria, também no agro. Então fica à vontade, Edgeide, para trazer aí as dúvidas, compartilhar aí um pouco desse cenário também com a nossa audiência. Os traumas também, né? E os traumas. Os traumas também, falando de crédito, né? E aí, conta pra gente, Thaís, então, como é que está o crédito do varejo aí? Como que você está vendo esse crédito varejo para a indústria? O varejo, quando a gente fala do varejo, a gente vem para mais as pequenas empresas, né? Os MEIs da vida também, né? Então, assim, existe o Pronamp, existe o FAMP, existe diversos apoios para poder ter acesso a essas linhas de crédito, mas a gente tem esbarrado muito no famoso SCR, Score, né, que não é tão as pontuações de crédito, as né? As pontuações de crédito, e eles precisam desse capital para poder girar o negócio. E aí vem uma série de coisas que a gente de novo esbarra na questão da gestão do negócio, né? Então, mas assim, o que a gente recomenda sobre a oferta de crédito, tem sim, nós temos as ofertas de créditos, os bancos estão dispostos sim a fazer as ofertas, existem linhas de créditos, o Pronamp, nós temos o FAMP, nós temos créditos, os FGOs da vida, que são os fundos com garantia, e que estão disponíveis em diversas instituições aí para operar. O que a gente recomenda, o que a gente vê muito na questão do varejo é a forma do endividamento que está impactando. Eles pegam muitas vezes capital de giro para fazer reformas e investimentos, ou às vezes estoque. Então, a linha de crédito, ela tem que estar adequada para o objetivo, para a finalidade da operação. O que você vai fazer? Então, eu vou fazer uma construção, eu vou fazer uma reforma. Gente, você vai fazer uma reforma e você vai voltar a operar com aquela reforma daqui a 5 meses. E você já está pagando a parcela do capital de giro. Então, você não comprou nem o equipamento, nem está pronto para poder operar. E isso é que tem feito, aí dá descasamento com fluxo de caixa, aí dá problema, então desanda. É o que a gente tem visto com relação ao crédito. E esse é um dos maiores problemas, é a forma do endividamento do empresário. Mas tem sim, tem mercado para crédito. As indústrias, o que a gente tem visto mais, e realmente é o que recomenda-se, são as linhas de crédito do mercado regulado. Um BNDES, a gente buscar um Finame, né? Então, a gente buscar essas operações com taxas e carência, né, mais adequado para o objetivo da empresa. Então, empresas mais maduras, a gente já consegue colocar um projeto de viabilidade, fazer o estudo do retorno, do payback da operação, para a gente poder levar uma operação de crédito adequado para o que ele precisa. Mas o varejo, as pequenas empresas ainda não têm esse material, todo esse estudo, buscar esse tipo de operação. Então, o alerta para o PJ pequeno, para o varejo, para o setor do varejo, é a forma do endividamento, como que ela se endivida, né? O objetivo da linha de crédito é muito importante. E travar aquele volume ali de quanto que eu tenho que faturar agora para pagar essa parte, né, do financiamento, né? Exatamente. Então, porque não é simples assim, eu vou fazer uma parcela de R$1.000, eu tenho que faturar mais 1.000. A conta não é essa. Não. Né? Não é essa mesmo. Não. E o crédito para o agro? Como é que tá? Me conta um pouco aí, que é uma coisa que você faz bastante. A engenharia do crédito tem das mais diversas possíveis. Eu estava falando agora que a gente tem desde um custeio, que é um tradicional do crédito rural, que a gente conhece, subsidiado do governo, que embora a gente teve um aumento realmente da carteira, a gente tem um crédito que roda, mas nunca é o suficiente. Quando a gente recebe o plano safra disponível para os bancos, nunca é o suficiente, e aí os produtores, o agro, acaba indo para o mercado fora dos créditos subsidiados. E existe uma engenharia de oportunidades. A gente está falando desde operações de um capital de giro ou de um financiamento de um armazém, coisas dessa natureza, e a gente está indo para crédito tokenizado já. Então, a engenharia financeira para poder liberar esses tipos de operações sobre rodas, para fazer rodar e girar um armazém. Então, tem das mais diversos tipos de linhas, com fundos, com bancos. A questão é que está realmente
um pouco mais difícil essas linhas de crédito. E visitando as empresas, armazéns, cooperativas que a gente vai bastante, a gente sempre se esbarra, porque na cabeça, muitos deles basta ter uma garantia e não é. Os bancos não querem tomar a sua área, eles não querem que você tenha uma RJ e ir lá e ficar brigando pelo seu hectare de área. Não, eles querem uma operação saudável e ser adimplida. E com essa leva de RJs que teve, e ainda estamos tendo recuperação judicial, né? Recuperação judicial, então a gente está tendo um histórico recorde de judicial, que é muito sério isso. A gente vê casos que precisa de RJ, a gente vê casos que não é o caso de uma RJ. As consequências para um produtor rural, para o setor do agro de uma RJ são muito graves, o mercado se fecha para ele, trades não querem negociar. Então tem que ter muito cuidado com isso. E o crédito também se fecha. Então, os bancos hoje, é interessante o crédito rural, é muito. O setor do agro é o setor de maior peso para o estado de Mato Grosso no PIB? Sim. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para o agro, com certeza, mas o crédito não vai ser diferente. Eles vão ter que ser muito mais criteriosos, vão ter que ter muito mais cuidado. A engenharia financeira o banco está disposto a fazer o crédito. Mas os produtores rurais, as empresas precisam fazer a lição de casa. E os juros, como é que tá? Prazo para isso? Como você está vendo isso para o agro? Vamos falar sair do mercado regulado, que é o que todo mundo conhece. O custeio, as operações subsidiadas pelo governo, Maderfrotas, investimentos e tal. Então, a gente está falando aí de um patamar, aí um cliente médio produtor rural, que é o porte normal daqui do Mato Grosso, para um grande, a gente está falando num patamar aí de 19%, 20% ao ano. De juros? De juros. Isso para o agro significa que se ele faz uma dívida de 5 anos, ele deve tudo. Deve tudo. Deve tudo, quer dizer, inviável. E quando eu saio desse... e vou para o outro mercado, como é que está esse outro juros aí? Dos juros... Do regulado. Do regulado. Que a gente fala. Não, aí você está falando de 17, você está falando de 18. Bom, agora que subiu um pouco a Selic, mas a gente está falando de 16, custo efetivo, tá? A gente está falando de 17, 18%. É porque tem mais coisas dentro do cálculo, né, que a gente faz para gerar. IOF, então, assim, ele não tem como fugir, né? Ele sai de 16, 17, cai para 20 e fica, então tem tá nessa... Tem operações menores. É porque no agro você tem o pronafiano, o médio e o grande produtor rural. Então, você está falando de 8, 9% ao ano, que pode chegar a 15, 16% ao ano, dependendo do porte do produtor e do tipo da operação. Você está falando numa janela bem grande, né? Então, um Pronaf, ele ainda é bem favorecido com relação ao crédito, que é o pequeno produtor rural. Ele tem instituições também de suporte e de apoio. Mas quando a gente vai para o médio, que é a nossa... E o grande, que é o nosso forte aqui no estado, aí a gente sai de um patamar aí de 14%, 15% só a taxa de juros fora a taxa efetiva e vai até 16%, 17%. Que salga bastante. E como que tá as garantias? Como é que tá esse mundo das garantias, dos avalos? Como que tá isso? As operações, praticamente, o que a gente vê muito é assim, eles já estão muito alavancados. Ou você... Toma empréstimo acima de empréstimo, que você diz, né? O custeio, por exemplo, que é uma operação que você coloca ela em garantia, liquidou, já usa de novo, liquidou, ela já fica ali como guarda-chuva da operação. Então, você buscar outra garantia real, que é o que os bancos normalmente querem, que é a garantia real, ela já está tomada. Então, eles estão buscando outros tipos de ativos, que são os recebíveis com as tradings, por exemplo, né? E aí, para você... Os produtores rurais estão tendo dificuldade de acesso às trades por conta de moratória de soja, por conta de toda a regularidade que precisa ter acesso a essas trades, né? Então, tem uma série de... O setor do agro é um setor muito dinâmico e que exige muitas particularidades que você tem que ter. E todo esse cenário no entorno, então, também conta. E ainda tem todo esse cenário no entorno. Por isso que a gente sempre bate na tecla que precisa de mão de obras especializadas nos mais diversos setores. E quando a gente fala de mão de obra, normalmente eles olham só a lavoura. Ou ele olha sempre a atividade operacional do setor. A gente tem que olhar dentro dos escritórios, a parte financeira, a parte administrativa.
É extremamente importante essa parte, entendeu? E que a gente vê muito é que tecnologia na lavoura é sensacional, mas dentro dos escritórios falha muito nesse sentido. Tanto que a gente está vendo grandes empresas entrando em RJ por problemas de gestão. 10 horas e 19 minutos, a gente segue aqui o nosso bate-papo, quase caminhando para a reta final. Pedro Panoc levantou a mãozinha, igual na sala de aula. Ele tem uma pergunta para fazer, tá atento aqui ao nosso bate-papo, fica à vontade, Pedro. Obrigado, Camila. Thaís, você mencionou a questão da tokenização, né? É um termo que não é muito usual. Não é muito usual. Fazendo favor, Pedro, que a gente está um pouquinho distante, coloquei o fone aqui para que a Thaís possa compreender melhor. Então, Thaís, você mencionou a questão da tokenização, né? É um termo que a gente não escuta muito, não é muito usual. A gente tem escutado, naturalmente, com mais frequência agora, passa ali por uma situação de blockchain. Nesse formato do agro, como é que se daria esse novo formato de financiamento? Se dá o que em troca? O produto, a soja, por exemplo, enfim. Só para você explicar como é que se daria essa questão, essa busca de dinheiro para investimento. Eu acredito que esse vai ser um dos formatos que não vai demorar muito para entrar de vez no mercado. É a tendência que eu estou vendo, essas tecnologias de tokenização, com blockchain e tal. Mas como é que funciona? Por exemplo, uma fazenda... Você fraciona a fazenda em vários ativos. Então, a vantagem para o sistema financeiro, para as instituições, ela pulveriza a carteira de crédito dela. Então, eu vou pegar uma operação de 1 milhão, eu vou pegar o suficiente da garantia tokenizado. Eu não vou precisar pegar uma área inteira dele que vale 20 milhões. Entendeu? Então... Que acontece no mercado normal, né? É o que acontece no mercado, é o excesso da garantia, né? E, além disso, a tokenização, por exemplo, aí envolve uma série de fatores, que é a rastreabilidade da área, se ela está regularizada, o CAR. Então, vai uma série de informações dentro dessa tokenização que dá segurança para quem está fazendo crédito, a instituição financeira, e o produtor rural é cobrado, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer mesmo. Cada vez mais essa engenharia financeira ela está entrando no mercado, e eu acredito que é uma solução para a formalização no sentido de regularizar todas essas pendências que o agro tem, entendeu? Então, quem já entendeu o recado e está buscando esse tipo de consultoria para poder ter uma gestão eficiente, uma gestão segura, uma gestão, um controle, aí a tendência é você entrar nesse mundo aí da tokenização. Tem empresas que já estão fazendo, existem grandes. Por enquanto, assim, o acesso não é tão fácil. Em que ambiente ele se dá? No ambiente do sistema bancário ou na Bolsa de Valores? Como é que funciona? Na Bolsa é o que acontece. Então, assim, eu tenho uma fazenda que eu tenho, 10 mil hectares, planto soja, milho, e aí eu vou tokenizar e vou colocar disponível para aí no caso das instituições financeiras. Claro que tudo isso ela tem que ter uma normativa regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, e já tem, tá? Então você segue. Então dentro dessa eu consigo fazer uma CPR, por exemplo, e colocar essa tokenização como garantia dentro dessa CPR, que é a cédula do produtor rural registrado na B3. Ela fica como garantia. Ela fica como garantia. Daquela área que foi tokenizada. Entendeu? A CPR hoje, ela é um ativo financeiro que há um tempo atrás, até muito tempo atrás, que ainda era muito manual, os registros dela nos cartórios, ela praticamente tinha saído do mercado, ninguém queria operar mais. Mas ela vai voltar com força agora por conta disso, por força do mercado de carbono e uma série de ativos que você consegue colocar na CPR e que como você consegue rastrear ela, então ela está sendo vista como uma forma de você fazer operações de crédito com ela. Realmente com força de título, né? Como força de título, exatamente. Meninas, 10h23, tem algumas dúvidas aqui gerais com relação a esse cenário econômico, Edgeide? Vou pedir para você responder também.
O professor Luciano tá viajando, tá longe, tá em Orlando, na Flórida, mas ele tá acompanhando no YouTube, mandou pergunta aqui, na verdade um comentário, né, que eu queria que você tratasse desse assunto também. Ele falou aqui, o imposto para os super ricos é bem-vindo, o pobre sempre foi penalizado, é hora de reparar esse erro histórico. O governo até que enfim deu uma dentro, justiça tributária no Brasil. É um outro assunto que repercutiu bastante essa semana, né, o professor Luciano tá tratando desse ponto. Tem alguma observação a ser feita com relação a isso, Edgeide? Eu concordo. Na verdade, realmente está tendo justiça tributária, né? Eu tive acesso recentemente a um estudo do sindicato que é ligado, né, o Sindifisco, que é ligado a essa área. E aí a gente olha, sim, para mim o que vale é número e cruzamento de dados, né? E aí nessa história de números e cruzamento de dados, o que a gente percebe? Que existe aquela história do imposto de renda, que é lá, né, isento, 7,5, 15, 20, 22 e 27,5, né? No absurdo de uma pessoa que ganha R$5.000 pagar 27,5, mas de maneira efetiva, porque assim, a gente dá um desconto de 27,5, mas depois você vai ter as deduções, né? Você tem a base de cálculo que reduz. Então, falando sobre taxa, sobre imposto de renda de maneira efetiva, está se buscando uma equidade, sabe? E o gráfico mostra nitidamente, quando a gente faz as análises gráficas dos resultados da taxa efetiva de imposto sobre a renda. Então, aquela pessoa que ganha, olha só, pasmem, dos 180 salários mínimos, tem uma taxa efetiva menor do que uma pessoa que ganha 7 salários mínimos em termos percentuais, né? Então, a gente olha o gráfico, quem que paga mais imposto no Brasil de maneira efetiva, que é em torno de 11% sobre a renda? É quem ganha de 10 quem ganha de 15 a 30 salários mínimos. Então, dá uma renda aí de 15 mil a 45 mil reais. Essas são as pessoas que mais pagam imposto. E depois disso, essa relação percentual do que paga-se em relação à renda só vai caindo e fica nos super ricos mesmo, média de 5% de taxa efetiva. Aí você olha para o outro lado da curva, esse outro lado da curva são pessoas que 90% da população ganha aí até entre 1 a 10 salários mínimos, 90% da população. E esse 90% da população tem uma carga muito forte, que é, às vezes, maior do que os super ricos. Então, essa igualdade, gente, e é renda disponível, é renda do seu salário, do seu trabalho. Você foi lá, efetivamente trabalhou, e aí vem o governo e pega uma boa parte. Por quê? Porque não olhou-se para isso. Faz muito tempo que essa alíquota de imposto está aí, e é uma necessidade. O que eu vejo de problema? É o jeito que se fala, gera política. Gera uma política, é nós contra eles, é o Rio contra pobres, e não numa visão que tem que ser realmente justiça tributária, de pegar todos os princípios tributários e aplicar sobre a base do imposto de renda. Porque olha só, nós estamos falando de renda, mas a gente já é tributado sobre o consumo. E essa história de tributar sobre o consumo, quando a gente vai fazendo na ponta do lápis, ela é em torno, gente, entre 15% a 28%. Está se propondo 28% de teto com a nova reforma, né, tributária. Então, imagina, você entrega 28%, você entrega mais 10%, a sua renda efetiva, então são 38%. Quer dizer, eu tenho uma tributação sobre o meu consumo, renda e patrimônio, carga de Suíça, entendeu? Com o serviço péssimo que a gente tem aqui de saúde, de educação, de transporte, que você viu aí, tá tudo esburacado. Então, assim, aí você faz o quê? Você senta e chora, né? Porque além de você entregar 38% da tua renda para o governo, você ainda tem que pagar a saúde, tem que pagar a educação para você, tem que pagar a moradia, tem que pagar alimento. Aí vem aqui nós duas, inclusive, falando, Thaís, assim, ó, você ainda tem que poupar, você não pode, né? Não sobra, cara. Então, é uma justiça social, tem que ser feito. Nesse ponto, concordo plenamente. Não sei se vai passar, não sei como que isso vai virar no Congresso, mas e tomara que a política não influencie de novo a economia e não atinja nosso bolso como hoje atinge.
Tá quase acabando o tempo, mas dá tempo de ler esse comentário aqui do Júlio César. É um pouco mais extenso. Ele fala assim, ó, gostaria da opinião das meninas sobre esse ponto. Na minha forma de ver, o governo lança pacotes para que a população consuma mais. No entanto, nitidamente ele quer melhorar sua avaliação com o público. Uma hora, esse público vai cair na real e ver que esse crédito vai sair do próprio bolso. Um exemplo disso é o consignado para CLT, pois o FGTS, que é a garantia, é uma poupança para quando o trabalhador der baixa na carteira. E isso pode estar comprometido, porque ele pode não ter nada guardado lá ao final. E agora os bancos ainda vão ficar enchendo o saco também dos CLTs para ofertar crédito. Muita gente que procurou o tal do Desenrola Brasil já está no Serasa novamente. Só eu que entendo desse jeito, meninas? Fiquem à vontade. É uma bola de neve, né? Exatamente isso. Infelizmente. É por isso que, assim, busca arrumar o seu orçamento e você cuidar do seu endividamento, porque esses programas do governo o consignado do privado já existia, né? Isso não é novidade, na verdade. Ele está só regulamentando uma forma diferente de operar, mas... E travando o seu fundo de garantia. E travando... assim, nunca fui a favor. Nunca... Toda vez que me entrevistaram e perguntaram do FGTS, não concordo. Aquilo ali é uma segurança que o trabalhador tem no momento que ele mais vai precisar, que é quando ele vai ficar desempregado. E aí ele comprometer aquilo ali para pagar parcelas de consignado, gente, é absurdo, não pode. Então, por isso que eu falo, cautela, pé no chão para você dar o próximo passo. E essa história que ele falou, né? Entrou no Desenrola e agora deve estar no Serasa de novo. É verdade. Porque desenrolou para depois enrolar de novo. E a gente percebe isso na economia acontecendo mesmo. A falta do dinheiro no dia a dia faz com que ele vai lá e consuma de novo e aconteça de novo. Mas esse o que a gente, só complementando, o que acontece muitas vezes, eles fazem isso para limpar o nome para buscar novos créditos. É um ciclo vicioso da pessoa de entender que o crédito... Exatamente. É a consciência dele, o jeito que ele pensa. Nossa, o tempo que eu fui bancária, limpava o nome num dia e no outro dia ele queria o crédito. Ele limpa para pegar mais, eu também. Na minha... Então, entendeu? Vai pro Serasa mesmo. Jesus, 10h30, Pedro Panoc. Tá na hora da gente dar tchau, dá tempo de despedir? Quero dizer que eu vou trocar meu carro já também. Quitei, já vou querer trocar. Olha mas você é uma pessoa que não tem dívida, não tá enrolado, você tá na paz, você tá na paz. 10h30, a gente consegue se despedir, Pedro? Ou a rede tá chamando, a gente vai lá e volta? Dá tempo? Então, queria agradecer, meninas, a participação mais uma vez. Obrigada por tirar dúvidas aí da nossa audiência. Em breve a gente tem um novo bate-papo, não é isso, Edith? Exatamente. Obrigada, Thaís. Obrigada, eu que agradeço, gente. Foi um prazer tê-las aqui mais uma vez. A gente